a diferença que existe entre o teorema trabalho-energia cinética e o teorema impulso-momento linear. Quando é que a gente aplica um ou outro, né? E qual a utilidade desses dois teoremas? Então o problema fala o seguinte: dois barcos deslizam sobre o gelo, apostam corrida sobre um lago horizontal sem atrito. Os barcos possuem massa m e 2m. Então o barco vermelho tem massa m e o barco azul tem massa 2m, respectivamente. A vela do barco é idêntica à do outro. Então as duas velas são idênticas, mesmo tamanho, mesmo formato. De modo que o vento exerce a mesma força constante sobre cada barco. Então aqui está a força externa resultante sobre o barco azul e sobre o barco vermelho. As duas forças têm a mesma direção, mesma magnitude e mesmo sentido. Os dois barcos partem do repouso e a distância entre a partida e a linha de chegada é igual a d. Então eles saem do início para o fim e percorrem a mesma distância. Qual dos dois barcos chegará ao final da linha com maior energia cinética? Qual deles atravessa a linha de chegada com maior momento linear? Então o teorema, vou usar para a letra A, qual dos dois barcos chegará ao final da linha com maior energia cinética? Porque, como está falando de energia cinética, eu vou utilizar o teorema trabalho-energia cinética, né, que relaciona trabalho, que é força e deslocamento, ao conceito de energia cinética. Então, para essa letra A, o teorema trabalho-energia cinética se escreve que o trabalho que a variação da energia cinética do sistema somente é possível por meio do trabalho de uma força externa. Onde esse trabalho de uma força externa, como eu acabei de dizer, em uma dimensão, é simplesmente o produto da força pelo deslocamento da força. Então, observe aqui que a força está aplicada nessa ponta aqui da vela, está aplicada aqui nessa ponta, e depois a força ela vem para essa posição final. Então, isso significa que o ponto de aplicação da força, que é a vela, foi deslocado de uma posição inicial para uma posição final. Então, é isso que a gente chama de deslocamento da força. Então, veja, se eu aplico esse teorema trabalho-energia cinética, eu vou ficar o seguinte, que a energia cinética final menos a energia cinética inicial é alterada por meio do trabalho externo, que é o produto da força externa pelo deslocamento da força. Nesse problema, o deslocamento da força é justamente a distância d. Então, daqui, a energia cinética final menos a energia cinética inicial vai ser igual a F vezes D. Fala-se que eles partem do repouso, então a energia cinética é igual a zero. A energia cinética inicial é igual a zero. Então, daqui eu estou mostrando o seguinte, que a energia cinética final é o produto da força vezes o deslocamento. Aí a gente vê o seguinte, a força é a mesma, a força no bloco de massa M, no barco de massa M, é igual à força no barco de massa 2m, e a distância é a mesma. A distância percorrida por m é a mesma distância percorrida por 2m. Então a gente tira aqui que a energia cinética final é a mesma, né? A energia cinética do barco de massa m vai ser a mesma energia cinética do barco de massa 2m. Agora outra pergunta pode ser feita. Quem é que chega primeiro, né? Quem chega primeiro? Eu vou usar essa expressão aqui. E o conceito de energia cinética. Então, se eu quiser calcular aqui a rapidez de chegada, eu posso escrever que vai ser meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado, que é a energia cinética, igual ao produto da força vezes o deslocamento, né? Então, daqui eu posso tirar que a velocidade final vai ser raiz quadrada de 2 vezes a força vezes o deslocamento dividido pela massa. Então, veja o seguinte, o produto F vezes D é constante, não muda, né? F vezes D, isso aqui é constante. Então, daqui a gente vê que o barco com maior massa, com maior inércia, vai ter a menor rapidez. Como para o barco vermelho, a inércia é 2 vezes maior
o barco azul, né? Temos que a velocidade do barco 2M vai ser menor que a velocidade do barco M. Quer dizer, então o barco com menor inércia ele vai ter a maior rapidez. Se ele tem maior rapidez, ele vai cobrir a distância no menor tempo possível. Então, um barco mais leve, ele chega antes. Tá? Então, veja que a gente usou esse teorema trabalho, energia cinética. A outra pergunta era qual barco chega à linha de chegada com maior momento linear? Então, a gente vai usar o teorema impulso-momento linear. Então, vou escrever aqui agora. Então, o teorema impulso-momento linear fala o seguinte, que eu posso variar o momento linear do sistema por meio do impulso, onde o impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. Então, esse é o teorema impulso-momento linear. Então, eu posso escrever o seguinte, que o momento final do barco menos o momento inicial do barco é igual ao produto da força vezes o intervalo de tempo. Então, eu posso escrever aqui, sabendo que ele parte do repouso, isso aqui é igual a zero. Então, o momento final vai ser o produto F vezes ΔT. Aqui eu posso avaliar o momento de cada carro, porque os tempos de cada barco, porque os tempos são diferentes. O tempo do barco de massa M é diferente do tempo de chegada do barco de massa 2M. A força é a mesma, mas os tempos são diferentes. Eu posso avaliar o seguinte, como a aceleração é constante, eu sei que V é igual a V0 mais AT. Ele parte do repouso. Então, eu posso dizer aqui que o ΔT de chegada, né, o intervalo de tempo entre a partida e a chegada, vai ser a velocidade dividido pela aceleração. Mas eu mostrei anteriormente que a velocidade era igual a raiz quadrada 2 vezes F vezes D dividido por M. Então, eu posso dizer o seguinte, que ΔT vai ser 1 sobre A vezes a velocidade. 2 vezes F, D, dividido por M. Ou posso escrever aqui, simplificando, eu vou passar a aceleração para dentro da raiz quadrada. Então, vai ser raiz quadrada, 2 vezes F vezes D, que é o trabalho, né? De M A ao quadrado. Aqui eu vou fazer um truque. Então, meu ΔT vai ser 2 vezes D sobre A vezes F sobre A. Aqui tem uma massa, né? Agora, F sobre A é a massa, né? Então, ΔT vai ser 2 vezes M sobre MA. Aí, cancelo aqui, cancelo. Então, ΔT vai ser raiz de 2D sobre A. Então, daqui eu tiro o seguinte, que o barco com menor inércia vai ter a maior aceleração. Então, veja o seguinte, a aceleração do barco M é maior que a aceleração do barco de massa 2M. Então, daqui eu tiro que ΔT do barco M vai ser maior. Então, a aceleração do barco M com menor inércia é maior, né? Então, o tempo de chegada dele é menor. O barco de massa menor chega com maior rapidez, logo o intervalo de tempo é menor. Então, se a gente volta lá para a nossa equação anterior, né, a gente vai ver que o momento do barco de massa 2M é maior. Então, daí, como P é F vezes ΔT, eu chego à conclusão que o momento do barco de massa M vai ser menor que o momento de marca 2M. Okay? Então, pelo teorema trabalho e energia cinética, os dois chegam à linha de chegada com a mesma energia cinética. Os dois chegam com a mesma energia cinética. Está aqui. Mas o barco
com maior inércia chega com maior momento linear. E além disso, por esse teorema, eu posso dizer que o barco menor chega com uma rapidez maior, logo ele cumpre a linha de chegada no menor tempo possível.